Descentralização e desconcentração, titularidade dos serviços públicos, organizações sociais. Esse é o tema da aula de hoje. Quer saber mais? Vem comigo. Olá, professora Elisa Faria com vocês. Na nossa aula de questões de hoje vamos discutir CESP-FCC e Fundação Getúlio Vargas na temática de organização administrativa. A primeira questão é da CESP, olha como ela é. A CESP diz pra gente o seguinte: ao outorgar determinada atribuição à pessoa não integrante de sua administração direta, o Estado serve-se da denominada desconcentração administrativa. Você acha que está certo ou errada essa questão? Fala agora, sem dar pausa. Vamos lá. Está errada. Por quê? Porque desconcentração é um fenômeno da hierarquia organizacional. Quer entender como é que funciona? Olha lá. Quando o ente federativo distribui a sua atividade em departamentos internos, nas unidades administrativas, tal qual os órgãos, não há uma descentralização e sim uma desconcentração. Lembrou de órgão? Lembre de desconcentração. Esse O aí vai te ajudar. É um bizu aí de concurso. Bom, agora, o que seria a descentralização? A descentralização é quando a atividade do ente federativo é transferida para outra pessoa, que pode ser física ou jurídica, quando é uma delegação de serviços ao particular, ou que é uma outorga, quando ocorre a criação de entidades da administração pública indireta. Agora você não vai confundir mais, pois já sabe que descentralizar pressupõe entidade privada ou pública, mas pressupõe outra pessoa a quem a administração pública transfere as atividades do ente federativo, ok? Bom, vamos ver um tema de organização administrativa na prova da Fundação Carlos Chagas. Olha lá. Essa questão diz assim: um determinado estado da federação entendeu por bem distribuir determinado feixe de competências à pessoa jurídica a ser instituída, que deverá, para bem desempenhá-lo, ter personalidade jurídica de direito público e integrar a administração pública estadual. Para tanto, o que é que ela vai ter que criar, hein? Tem que ser uma entidade da administração indireta, e se está dizendo que ela é de direito público, só pode ser uma autarquia ou uma fundação pública de direito público. Vamos ver quais são as assertivas? Na assertiva A, ela diz assim: poderá optar em criar, desde que obtenha autorização legislativa para tanto. Aqui já dá para parar. Nós sabemos que a autorização legislativa é para a criação de entidades da administração pública indireta com modelo de direito privado. Só são autorizadas a empresa pública e a sociedade de economia mista. Mas se você quiser acabar de ler a alternativa, vamos juntos. Para tanto, uma autarquia, empresa pública ou sociedade de economia mista. Veja, se ela vai criar por meio de uma instituição de pessoa jurídica de direito público, só serve a autarquia e, portanto, a nossa letra A está falsa. A letra B diz assim: poderá, por decisão discricionária, optar por criar autarquia ou empresa pública. A discricionariedade aqui, ela realmente tem. Ela decide que tipo de entidade ela quer criar. Mas no caso, como o enunciado disse que é de direito público, só pode ser a autarquia, pois a empresa pública é de direito privado. Deve criar por lei específica uma autarquia, atribuindo-lhe a titularidade e execução das referidas competências, quando a administração pública transfere os serviços para uma entidade da sua administração indireta. Ela transfere somente a execução do serviço ou também a sua titularidade? Isto, transfere também a titularidade. Apenas quando ocorre a delegação de serviços ao particular é que ela está transferindo somente a execução daquele serviço, ok? Ela deve criar uma autarquia? Ela pode criar uma autarquia, mas essa é uma assertiva razoável se não tiver nenhuma outra. Vamos ver as demais. Poderá, por contrato ou ato administrativo unilateral, transferir a execução das competências
a pessoa jurídica pré-existente. Peraí, o problema aqui é essa história de contrato e ato. Ser uma entidade pré-existente não seria problema, embora aí não diga muita coisa. Mas o problema é o ato ou contrato, já que a gente sabe que para transferir as atividades para a administração pública indireta, nós precisamos de uma lei. A lei cria a instituição, né, vai instituir, melhor dizendo ali, a entidade por meio de uma lei criadora. Então, a letra D não serve para nós. A letra E, deve criar por lei específica, ok? Consórcio público, não. Consórcio público não tem nada a ver com essa matéria. Tá lá na Lei 11.107, é um assunto para um outro dia. Então, a gente já sabe que nessa questão, a única assertiva possível é a letra C, que vai falar de criar autarquias. Ô, prof, mas também não pode a fundação? Pode, mas se isso não apareceu na nossa assertiva, a gente não vai também deixar de responder a questão, tudo bem? E lembre-se que as autarquias e as fundações públicas de direito público são tão parecidas que a gente às vezes chama a autarquia de autarquia fundacional e a fundação de fundação autárquica. Então não sofre e vamos para a próxima, vamos ver o que caiu na última questão aí de organização administrativa da nossa Fundação Getúlio Vargas. A FGV tem essa mania aí de enunciado gigante. Vamos lá com calma, lendo tudo. A partir da reforma administrativa, isso está se referindo então à emenda constitucional 19 de 98, e da ideia de um Estado mínimo, porque houve, lembra na década de 90, uma privatização das estatais, em que a atuação do poder público está restrita às áreas onde sua presença é indispensável, foram criadas entidades e regulamentaram-se institutos com o propósito de possibilitar e incentivar a prestação de serviços de interesse da coletividade por pessoas privadas, não integrantes da administração. Então, se não está falando de entidade integrante da administração, não é a agência reguladora, não é a agência executiva. O que mais? Com relação às entidades sem fins lucrativos, chamadas de organizações sociais, analise as afirmativas a seguir, marcando V ou F para cada uma. Aí você vê, para que aquele enunciado todo para cima, se podia me colocar ali, quanto às organizações sociais, julgue os itens abaixo. Às vezes, a prova da Fundação Getúlio Vargas, vale a pena você ler o final primeiro. Olha lá aquele enunciado, dá para ir para frente, vamos para as alternativas, sem perder tempo, porque a prova pode ser grande demais e não dá tempo de você ficar ali meia hora lendo um enunciado. Olha a primeira assertiva. Organização social é um tipo de autarquia. 2. O título de organização social é conferido de maneira irreversível. 3. Organização social é uma pessoa jurídica de direito privado integrante da administração pública. Aí me ajuda aí. Acabou de falar no enunciado que as organizações sociais não são integrantes da administração pública. Logo, olha lá, pode olhar, no enunciado está dizendo já, criando entidades que não integrantes da administração pública. Logo, a assertiva 3 é uma assertiva falsa. Se você só soubesse isso e quisesse ir lá para as assertivas, você talvez já pensasse aqui, bom, se ela é uma assertiva falsa, eu tenho aqui as opções de letra A, B e C. D e E já não pode ser, porque eu tenho certeza que a última é falsa, tá? Mas vamos voltar mais. Se ela não é integrante da administração pública, ela pode ser uma autarquia? Não pode ser uma autarquia. Então não tem jeito da 1 ser verdadeira. Vamos passar aqui o slide para frente. Se a 1 não pode ser verdadeira, só pode ser falsa, a gente tem a B e a C como alternativa. Ficando então para você decidir se a frase 2 é verdadeira ou falsa. Olha lá o que diz então essa frase 2. O título de organização social é conferido de maneira irreversível. Já passei para você aí o slide com as respostas. Olha lá. Como é que eu estou credenciando uma entidade privada para fins de receber recursos públicos da administração pública? E aí, então, eu coloco que uma vez conseguindo esses recursos, ela vai poder ter eles para sempre. Não tem jeito, não é? Por quê? Porque esta entidade pode perder a sua característica de interesse público, ela pode praticar um ilícito, há várias possibilidades em que ela não tivesse, então, condições de receber esses recursos públicos, ok? Bom, nós, então, vamos ficando por aqui com essa aula de questões e todo esse conteúdo teórico que surgiu da aula de hoje aparece para você na aula de teoria com o mesmo número, 001, para facilitar a sua identificação.
Bom, se você gostou desse modelo de aula, pode se inscrever na playlist das aulas de questões. Se gostar das aulas de teoria, se inscreva lá também. E se gostar de toda a série, inscreva-se em cada uma delas, acionando lá na playlist a notificação para ser avisado dos novos vídeos. Eu espero você na nossa próxima aula. Até lá!